Boa noite a todos. Jesus mais uma vez estava em Cafarnaum. Foi em Cafarnaum que ele começou o seu ministério, começara o seu ministério. Pedro morava em Cafarnaum. E Jesus ali estava e normalmente cercado pela multidão, por uma pequena multidão. Multidão de curiosos, daqueles que iam procurar ouvir a mensagem do Messias, Redentor, e também da grande maioria que ia buscar a cura. Jesus era seguido por grande número de necessitados. Morava também em Cafarnaum um paralítico, desde muitos e muitos anos preso em uma cama. E ele ficara sabendo que Jesus estava naquele dia na casa de Pedro. Reuniu alguns amigos e pediu que o levassem. Assim que chegaram, não puderam entrar, porque a pequena multidão estava à porta. Então, deram um jeito, abriram o telhado, as casas eram baixas, e colocaram a cama com o moço paralítico por dentro do telhado, bem na frente de Jesus. Jesus, vendo aquele moço naquelas condições, disse simplesmente: os teus pecados te são perdoados. Os fariseus presentes o criticaram como: quem é esse que perdoa pecados? Então Jesus retrucou: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados te são perdoados, ou levanta-te, toma tua cama e anda, e vai para a tua casa. Porque ele viu que era grande a fé daqueles que ali estavam. E o moço levantou, tomou a sua cama e foi para a sua casa. Jesus significou que ele recebeu a cura, ele deveria agora tomar a sua cama, assumir os seus compromissos, que ele naturalmente tinha, para com a vida e as pessoas e a família, e ir para a família cumprir com as suas obrigações. Observemos o que Jesus diz: e vendo a grande fé que eles apresentavam, Jesus só disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Nós vamos comentar mais daqui a pouco. Nós temos um outro caso também muito conhecido sobre a fé, que é do centurião romano, que foi procurar Jesus porque o seu servo estava muito doente. Então ele, como um bom patrão, ele era um centurião, dirigia soldados, pediu a Jesus que curasse o seu servo à distância, porque ele não era digno que Jesus entrasse em sua casa. E Jesus então respondeu: sim, você pode ir, o teu servo está curado, grande é a tua fé. E depois ele fez o seguinte comentário: nunca se viu tamanha fé em Israel. Observemos que esses dois casos Jesus curou e mencionou a questão da fé. Nós temos o caso da mulher hemorroísta que estava com sangramento já há muitos e muitos anos, que ao tocar Jesus, Jesus percebeu e disse: grande é a tua fé, mulher. E o sangramento parou no mesmo momento. Então, esses três casos, e tem muito mais, Jesus mostra que o motivo primordial e fundamental para a cura foi o quê? A fé. Jesus curou todos? Evidentemente que não. Por vários motivos,
nem todos receberão a cura. Mas o que é que significa a fé? A fé significa crer, acreditar. A fé significa confiar, aceitar. A fé é uma força interna muito grande que todos nós trazemos. Nós já trazemos. Mas como? A gente não pode adquirir a fé de um outro jeito, né? Comprar a fé, ler e aprender a respeito da fé, até podemos. Mas a fé é desenvolvida pelo esforço próprio, pela oração, pela meditação. A fé não se prescreve para ninguém, ninguém ganha nada de graça. Nós temos que nos esforçar, nós temos que batalhar para conquistar essa força interior que se chama fé. É como se fosse uma energia que movimentasse todo o universo. Por isso que Jesus diz, Jesus falava, a tua fé te salvou. Vá e faça-se conforme a tua fé. Foi o que ele falou também para o cego de Jericó, que estava à beira do caminho e viu que Jesus estava passando. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus, passando perto dele, perguntou, o que você quer que eu faça para você? Que eu veja, Senhor. E Jesus, em seguida, faça-se conforme a tua fé. E a partir daquele momento ele ficou curado. Bom, o que é que tem a ver a fé em relação às curas? Né? Vamos, antes de discutirmos isso, será que o passe cura? Será que a água fluidificada cura? Vocês acham que cura? Cura. Depende da fé de cada um. Será que se eu carregar um patuazinho, né? Eu acreditar, um escapulário, ou qualquer um objeto que eu acredite carregar junto de mim, ou colocar lá na minha casa, podem me ajudar ou pode curar alguma coisa, alguma doença e me preservar do mal? Se eu acreditar, sim. Mas eu preciso acreditar. O que é esse acreditar? É essa dinâmica, essa força interna que mexe com as substâncias, né, do organismo e faz com que as células funcionem diferente e elas podem reverter as suas funções e a cura pode acontecer. Então, na realidade, Jesus não fez nenhum milagre. Por que ele não fez milagre? Porque aqueles que receberam a cura foi porque eles tinham essa energia muito grande, interna, que fez a modificação do seu equipamento orgânico, dos seus hormônios, das suas serotoninas, das dopaminas, das adrenalinas e as próprias células reverteram o processo. Isso é muito comum acontecer. Vou citar um exemplo. Um senhor estava tuberculoso, já há muito tempo estava desenganado, estava acamado, mas ele acreditava que para ele sarar, ele só precisava de uma coisa, que era o que ele mais queria. Era tocar a cruz de Jerusalém. Na época que a cruz veio ao Brasil, não sei se todos lembram, mas teve uma época que essa cruz esteve por aqui.
Então, o filho não tinha condição nenhuma de ir atrás da cruz, né? O que é que ele foi? Foi até na matinha próxima, cortou um pedaço de uma madeira já meio ressequida e mandou fazer um anel. Levou alguns dias para isso. Depois de tudo pronto, tinha que esperar alguns dias, porque ele tinha ido buscar, né, o tal do pedacinho da cruz. Ele veio e colocou o anel no dedo do pai dele e falou: pai, passa a mão aqui. Essa é a cruz de Jesus, é a cruz de Jerusalém. E o pai ficou tão feliz, acreditou sinceramente, em 2 semanas ele ficou curado. Certo? Em outras condições, isso seria chamado o quê? Milagre. Mas nós entendemos o que significam os milagres. Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer isso e muito mais. Jesus falou para nós. Então, se nós, às vezes, não fazemos e não nos curamos, ou não ajudamos mais, é porque nós temos o quê? Pouca fé. Quando apresentaram a Jesus aquele moço que caía na terra, caía na água, aquele perturbado, e os apóstolos não conseguiram curá-lo, eles foram reclamar com Jesus. Mas os seus discípulos não curaram o meu filho. E Jesus disse o quê? Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. E em seguida, ele disse o seguinte: se tivesseis fé como um grão de mostarda, pequenininho, diris a essa montanha para se deslocar daqui para lá, e ela se deslocaria. Nossa, mas é uma força tremenda essa fé, hein? Basta que seja pequenininha. Esse grão de mostarda, porque a mostarda é uma árvore enorme. E seremos capazes de movimentar uma montanha? Isso é uma alegoria. Não é uma montanha, mas seríamos capazes de tirar de nossas vidas tudo aquilo que nós não queremos e não gostamos. Que montanhas são essas? Montanhas de preconceitos, as montanhas do ódio, as montanhas das dificuldades que nós temos na nossa vida, montanhas de problemas os mais variados, montanhas de egoísmo, montanhas de vaidade, montanhas de interesses outros que não fazem parte da nossa vida, principalmente considerando a família, considerando o lar. Quando nós vivemos ali num cadinho depurador, porque os nossos simpáticos estão fora do nosso lar. A grande maioria, não é verdade? E aí, mas a minha amiga é mais que minha irmã. E a minha irmã mesmo é um problema, só me dá trabalho. Não consigo combinar com ela. E filhos também que não combinam com pais, mães e vice-versa. Aqueles que já combinamos e nos damos bem, que estão longe de nós, já foram da nossa família outras vezes, certo? Já foram. Então não precisam estar mais na família. Quem é que precisa estar na família? Aqueles que ainda têm algumas diferenças conosco. E é muito fácil resolver assim, rapidamente, as situações familiares? Nós sabemos que não é. Para isso, nós precisamos de muita fé, muita garra, muita firmeza.
muita energia interior para saber que seja o que for que estiver acontecendo ou ainda for acontecer, nós seremos capazes, eu serei capaz de superar essa dificuldade. Eu serei capaz, terei força para superar esse problema, para passar por essa doença difícil, para passar por essa crise, por esse momento que nunca aconteceu na minha vida, está acontecendo. Porque se não tivermos fé, nós somos levados ao desespero. Nós somos levados à aflição, né? Para vocês entenderem uma outra situação, uma médica que relatou esse caso, uma mãe estava com seu bebê adoentado e levou no pronto-socorro. O plantonista atendeu, deu a medicação e a mãe voltou para casa. Daí 2 dias, a criança não tinha melhorado. Ela voltou. Quando ela chegou lá, era outro plantonista, exatamente aquele de quem ela gostava, ela confiava, ela acreditava naquele e não no anterior. Ele passou o quê? A mesma medicação, certo? A mesma, e disse para ela, e garantiu para ela, que o filho ficaria bem, e ficou. No outro dia. Por que será? O que é que moveu isso aí? Foi esse acreditar, essa fé da mãe. Movimentou as energias metabólicas do próprio filho, e ele recuperou-se muito mais rapidamente. Quando as mães, né, mandavam, levavam os bebês para benzer, acontecia a mesma coisa. Quem acreditava que o bebê ia sarar? Era o bebê ou a mãe? A mãe. E sarava? Sarava. A simpatia também resolve, cura? Depende, se você acreditar. Tudo depende de eu acreditar. É um fator, eu acho que vocês estão entendendo, é um fator interno. É de dentro para fora. Então, precisamos desenvolver em nós essa força interior para nos mantermos mais felizes, mais equilibrados, mais serenos, né? Mais um pouquinho alto astral, porque depende de cada um de nós. Isso aí. E não depende de outra pessoa. Evidentemente que quando a pessoa está passando por uma provação, por ela está com um mal, uma doença, e ela precisa passar por aquilo, naturalmente ela pode melhorar, ser confortada, né? Ser diminuído a dor, o sofrimento dela e da família. Mas a cura não se dará. Então vocês entendem que há casos em que nós necessitamos passar por aquelas provas. Mas há casos de coisas mais simples, e às vezes também nem tão simples, é que a cura pode acontecer. E pode acontecer também de qualquer forma, depende da cabeça e também do merecimento daquela pessoa. Muitas coisas podem acontecer. Então, por isso que nós temos que perceber que a fé é essa energia, essa força que tem um grande poder. Em primeiro lugar, eu tenho que acreditar em mim mesmo. Porque se eu não acreditar em mim mesmo, não adianta. Eu sento ali para tomar o passe, os médios estão ali, o médio está ali, com maior amor, com a maior, né, com a presença ali da espiritualidade, e eu estou pensando no que está acontecendo lá fora, eu não estou nem aí, como se Deus é que tivesse resolver o problema para mim.
Não funciona assim. Se eu não tiver disposição interna para receber, para me melhorar e para solucionar aquilo, o fato não se dá. Eu posso tomar a paz todo dia, toda hora. Não vai resolver. Posso tomar toda a água fluidificada do centro, também não vai resolver. Porque vai depender o quê? De mim. Certo? Então, é desta forma. Então, depende sempre de cada um de nós. Eu vou contar uma pequena história, porque dá tempo ainda, para mostrar que cada um de nós tem que buscar o seu próprio equilíbrio interno, né? E ter a firmeza de que aquilo que eu estou buscando e acreditando vai acontecer e pode acontecer na minha vida, né? Ele era um adolescente de aproximadamente 12 anos e trabalhava com o pai como domador de cavalos em uma determinada cidade da Califórnia, não é acontecido aqui no Brasil. Em uma determinada cidade da Califórnia. E cada época eles estavam em um determinado local, em uma cidade. O adolescente, ele queria muito estudar, se formar, ter uma profissão. Mas eles mudavam muito de lugar. E naquela cidade ele estava frequentando uma escola no período noturno. Então, um dia, o professor pediu para fazer uma redação. A redação era a seguinte: qual o seu sonho para o futuro? Qual o seu sonho? E ele ficou muito feliz, porque ele tinha um sonho maravilhoso para a vida dele. Aí ele foi para casa, aquela noite ele ficou escrevendo, escreveu 7 páginas, 7 folhas, e foi muito feliz para a escola e entregou. Ele não só escreveu, né, como ele desenhou. Ele disse o seguinte, que ele queria ser um grande fazendeiro da região, com uma fazenda de 80 hectares. Modesto, né? E uma casa de 400 metros quadrados, modestíssimo. Com todas umas, não sei quantas cabeças de gado, que eu não lembro, com todas as cocheiras. E ele não só escreveu, como ele desenhou. Tudo isso, desenhou com detalhes, colorido, vocês imaginem a cena. 7 folhas o adolescente escreveu. E muito feliz entregou a redação ao professor. Aí, daí 3 dias, o professor já havia corrigido todas, e chegou para ele e disse, olha aqui, eu quero te dizer o seguinte, esse sonho aqui não serve para você. Esse sonho é um sonho muito grande para você. Você vai ficar com uma nota muito baixa, ou você escreve um sonho menor, ou a sua nota vai ficar muito baixa. Ele ficou o quê? Muito triste, com certeza, não foi? Muito triste. E foi embora. E aí ele foi conversar com o pai. E contou para o pai. E o pai pegou, leu a redação. E depois o pai disse o seguinte para ele. Olha, meu filho, o sonho é seu. Você é quem sabe se vai mudar o sonho ou se vai ficar com esse sonho mesmo. Ele pensou, pensou e resolveu ficar com o sonho. Certo? E no outro dia ele entregou a redação ao professor e disse o seguinte,
olha, professor, o senhor pode me dar a nota baixa, mas o sonho eu não vou mudar. Esse é o meu sonho. Quem contou essa história para um grupo de crianças que visitavam a fazenda de 80 hectares, com uma casa de 400 metros quadrados, foi o seu proprietário de 35 anos. Todos os fins de semana, ele liberava a fazenda para as crianças pobres das escolas da região passar o final de semana. Naquele dia, estava presente a turma desse professor, já bastante idoso, que reconheceu naquele jovem proprietário o adolescente de outrora, o domador de cavalos de outrora, e que acreditou no seu sonho. Então, por aí, nós podemos verificar como que nós, cada um de nós, não pode desistir daquilo que nós acreditamos, de forma alguma. Se eu acredito, eu tenho que fazer valer o que eu acredito. Porque se eu não fizer valer o que eu acredito, quem é que vai fazer por mim? Quem vai acreditar em mim? Não é? E eu vou ficar agora, para ir encerrando, com a frase de Jesus, né? A fé que remove as montanhas. Se tivermos fé, como um grão de mostarda, poderemos remover as montanhas de dificuldades das nossas vidas. Tudo o que quisermos. Para isso, precisamos nos fortalecer na fé. Nunca perder a esperança de que o amanhã possa ser melhor do que foi o momento de hoje ou o momento de agora. Eu me lembro de uma senhora que, todas as vezes que a filha tinha que prestar um exame ou um vestibular, ela simplesmente dizia: você vai passar. Você vai passar. Diga para vocês, eu vou passar nesse concurso. Eu vou conseguir realizar este plano. Eu vou conseguir terminar esta faculdade. Eu vou conseguir aquele emprego. Meu filho fala isso. Meu filho faz agronomia em Jaboticabal, está no mestrado agora. E ele fala assim: tudo que eu quiser, eu vou conseguir. Se eu quiser entrar em qualquer concurso, em qualquer lugar, eu entro. É só eu estudar. É só estudar. Se estudar, você entra. Se você se esforçar, você consegue. Vocês que são jovens, vejo que tem muitos jovens aqui, precisamos ter muito estímulo para essa vida de hoje. Temos muitas condições para que a vida possa continuar ainda muito bela e muito bonita para todos nós. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Muita paz e muito obrigado. Boa noite.